Requerimento número 268/2013. Solicita informações a respeito das providências que estão sendo tomadas sobre o assoreamento do Ribeirão dos Motas, nos fundos da rua Caetano de Campos, no bairro Jardim Tamandaré. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos os termos regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor, Dr. Rogério Monteiro Barbosa, prefeito municipal de Guaratinguetá, em exercício, solicitando-lhe que providencie o envio a esta casa de informações a respeito das providências que estão sendo tomadas sobre o assoreamento do Ribeirão dos Motas, nos fundos da rua Caetano de Campos, no bairro Jardim Tamandaré. O Ribeirão dos Motas, que passa nos fundos da rua Caetano de Campos, está avançando nos terrenos das casas que dão fundos ao Ribeirão, causando assoreamento nessa região. Várias residências já tiveram seus muros derrubados, bem como árvores e bambuzais que acabaram sendo engolidos pelo ribeirão, prejudicando o fluxo normal de escoamento de água do mesmo. A gravidade desse problema deve aumentar com as ocorrências das chuvas, período este que ocorre constantes enchentes com as interrupções do fluxo de água do ribeirão, causadas pelo assoreamento e queda de árvores no mesmo. Nesse sentido, oportunamente questionamos: qual a providência está sendo tomada para a solução do problema? Solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento aos excelentíssimos senhores Paulo Armando Panunzio, secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Guimarães Silva Filho, secretário municipal de Obras Públicas, aos ilustríssimos senhores Orville Bicário Teixeira, jornalista da Rádio e TV Metropolitana, Marco Antônio Baracho dos Santos, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Francisco Sanini Filho, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Neuza Cipoli, jornalista da Rádio Piratininga, José Roberto Faria Couto, jornalista da Rádio Piratininga, Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias, e Éder Wilota, editor proprietário do Jornal Atos. Recinto plenário, vereador João Modi, setembro de 2013, Marcos Soliva, vereador. Está em discussão o requerimento número 268/2013, de autoria do nobre vereador Marcos Soliva. Com a palavra, o autor da propositura. Com a palavra, o nobre vereador. O motivo desse meu requerimento é a preocupação que nós temos, nós todos vereadores, com relação aos ribeirões que cortam a nossa cidade, que nos períodos de chuva eles ganham um volume de água 10, 20 vezes maior do que o normal e acabam criando um assoreamento das residências vizinhas. Os terrenos acabam sendo engolidos pelo volume de água, muros são derrubados, árvores caem dentro do ribeirão. Nós tivemos no último período de chuva, nesta região do ribeirão, onde nós estamos citando aí, pedindo as informações sobre o que está sendo feito de contenção desse assoreamento. No último período de chuvas, um bambuzal caiu inteiro no meio do ribeirão, fazendo um dique, e o ribeirão acabou transbordando e causando uma enchente na região. E o que a gente quer evitar é que nesse próximo período de chuvas a gente venha a ter esse problema nessa região especificamente também, onde a gente cita, em que quando a gente vê o plano plurianual destacando um investimento aí de R$200 mil por ano para obras de contenção de enchentes e tal, isso é pouco para o volume de obras que tem que ser executado. Nesse ponto, nós precisamos colocar nossas emendas parlamentares, e um dos itens pontuais é este, do qual a gente tem muita preocupação, porque a gente vê o sofrimento da população nesse período de chuvas. Só mostrando
o local onde é, na fotografia, para a gente ter uma ideia. Esses ribeirões que cortam Guaratinguetá, eles não têm nenhuma mureta de proteção, nem os gabiões, que são o que é mais usado aí para que se crie uma forma da água se escoar mais facilmente, porque cada árvore dessa que cai dentro do ribeirão, quando existe um volume muito grande de água, acaba comprometendo. A gente vê os muros que são construídos ali na beira do ribeirão, estão sendo... a margem do ribeirão já está praticamente na linha dos muros. E tem vários muros que já caíram, foram reerguidos, e cada vez que cai um muro desse dentro do ribeirão, cria-se um dique, cria-se um impedimento, um obstáculo do escoamento da água e acaba transbordando para as ruas, para as casas vizinhas. Então, existe uma preocupação para que se faça um projeto de urbanização desses ribeirões que cruzam a nossa cidade, causando, nos períodos de chuva, aí, uma enchente, um assoreamento das áreas que são vizinhas a esses ribeirões, e a gente tem essa preocupação e gostaríamos muito que fosse incluído nesse plano plurianual, que fosse incluído nos projetos do nosso município, as obras que têm que ser feitas. A gente vê aí até a rua começa a ser engolida, né? A calçada começa a afundar, porque o assoreamento começa a puxar até a rua para dentro do ribeirão. Então, nós esperamos que o nosso Poder Executivo tome as devidas providências para resolver esses problemas de obras, e essas obras de contenção de enchentes que em muito nos preocupam, porque a gente sabe que a gente não consegue acabar com ela. A enchente a gente não acaba nesse ano, mas a gente tem que tentar diminuir a cada ano o efeito desse período de chuvas e das enchentes em nossa cidade. Só lembrando aqui, que depois eu vou falar na tribuna livre sobre o assunto e que faz parte da política urbana nossa, do desenvolvimento de nossa cidade, nós temos este ano de 2013 para cumprir perante a lei orgânica do município, do capítulo 6 da política urbana e do plano diretor, onde no artigo 223, parágrafo 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e deverá ser reelaborado ou revisado no primeiro ano de cada administração. Então, nós temos a obrigação legal de revisarmos ou até reelaborarmos um novo plano diretor. Isto é a lei, nós temos esta obrigação legal de trabalhar em cima desse plano diretor. Eu já pedi a cópia à Câmara Municipal do plano diretor, eu acho que devemos, cada um de nós, termos uma cópia do plano diretor para a gente poder já discutir, marcar uma audiência pública para que a gente venha tratar da reelaboração ou de uma modernização do nosso plano diretor. Existe uma preocupação muito grande com relação a isso aí, com relação ao tempo, principalmente, do senhor presidente, que nós temos praticamente aí 2 meses para resolver a discussão desse assunto do plano diretor, reestruturação, renovação ou modernização dele. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento, deixo a tribuna. Com a palavra, o nobre vereador inscrito para falar a favor do requerimento, Galvão César Franco. Com a palavra, o nobre vereador. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, cumprimentar o vereador Marcos Soliva, que traz um assunto que, a cada ano que passa, a preocupação de todos os moradores que moram à margem do Ribeirão dos Motas. Isso não é diferente no Campo Galvão, não é diferente no Tamandaré, onde o vereador Celão sempre está trazendo aqui a questão da Igreja de Souza, a questão da Escola José Figueiredo. E ali na Rua Paissandu é uma sequência do Ribeirão dos Motas. Confesso que o ano passado, o ano retrasado, tentamos por diversas vezes, levamos engenheiros da prefeitura, inclusive a pedido lá do seu Calife, também o Carlinhos, e fomos até o quintal da casa dele, entramos, olhando, e realmente a prefeitura sempre coloca dificuldade no atendimento, por o muro de gabião ser muito caro, porque é particular, mas tem que ter um meio de se fazer. No Campo do Galvão, algum pedaço ali da ponte da Rua Joaquim Mascate,
para baixo foi beneficiado por algumas administrações anteriores, há muito tempo. Então, se os prefeitos anteriores puderam fazer, tem que ter um caminho. É difícil, porque o Ribeirão ele tem toda a extensão, todas as casas que dão fundo para o Ribeirão, com certeza, na época de cheias, de enchentes, eles ficam preocupados. Não são todos que têm aí condições de estar fechando ali com uma drenagem de tubulação, que hoje existe até para vender, que você fecha, quando a água vem, ela só desce, e depois, quando o Ribeirão abaixa, novamente ele começa a fazer, desfazer das águas de quintais, e mesmo de esgoto, tem algumas residências que ainda soltam o esgoto no rio, que é proibido, mas a questão ali da rua Paissandu é preocupante, realmente. Nessas fotos, até Vossa Excelência não mostra algumas muros que estão bem perto. Tem local que a água já adentrou no quintal, o muro já caiu e já está próximo à porta da cozinha, vamos dizer assim. Então, é preocupante. Espero que Vossa Excelência tenha sucesso nesse requerimento, que o prefeito consiga recursos, né? Se não for estadual, federal, enfim. O importante é essa preocupação para que os engenheiros da prefeitura, o próprio prefeito que já foi vereador nessa casa, sabe dessa preocupação. E toda a extensão do Ribeirão dos Motas, na realidade, precisava daquele maquinário pesado de São Paulo, né? O vereador Celão sempre está reivindicando. Uma vez nós conseguimos que viesse em Guaratinguetá, através do prefeito Júnior, fez uma parte do Ribeirão, mas não conseguiu fazer toda a extensão. Aí o Pito, também morador lá do Tamandaré, está sempre acompanhando lá as dificuldades que passam os moradores, e a rua Ingrid de Souza é a primeira a ser prejudicada, sem ninguém avisar, de madrugada, né? O Celão teve um trabalho excelente no ano passado lá, mas depois que tudo ocorreu, né? O ideal é agora, prevenir, o vereador Celão tem feito. Excelência. O vereador Marcos Soliva também está preocupado aí. Quando fala em Paissandu, com certeza é toda a extensão ali do Ribeirão dos Motas. Tem a parte do novo vereador Orville. Muito obrigado, colega Galvão César. Corroborando com o requerimento de Vossa Excelência, uma sugestão para a casa. Essa casa tem feito diversos convites ao Executivo para vir aqui prestar alguns esclarecimentos, e eu verifico que cada sessão um colega diferente apresenta um requerimento sobre uma determinada região e qual é o projeto que está previsto e o que foi feito. Eu sugeriria que a gente pudesse se reunir numa oportunidade e convidar o secretário de Obras, o engenheiro Marcos Guimarães, para que ele viesse aqui apresentar o que foi feito até agora nesse quesito aí de contenção de enchentes e qual é o projeto daqui até o fim do ano, para que a gente possa fazer esse planejamento. Ele teria tempo hábil para fazer uma preparação de tudo que foi feito esse ano, poderia trazer com slides, enfim, e também trazer para a gente o que está sendo feito pontual nos projetos que ainda faltam nesses meses até acabar o ano, porque as chuvas com certeza virão. Então, fica uma sugestão para os colegas aí que julgarem necessário, a gente formula esse convite e dá a oportunidade à Prefeitura de manifestar qual é o seu posicionamento em relação a esse assunto. Muito obrigado. Eu agradeço. Tem a parte do vereador João Pita, antes que chegue os 30 segundos, para respeitar o regimento interno. Queria, primeiramente, parabenizar o nosso vereador Marcos Oliva pela iniciativa do requerimento, parabenizar a defesa muito bem defendida pelo vereador Galvão César, e como muito bem colocou o vereador Marcos Oliva, sem uma atualização do plano diretor, realmente a gente fica sem o norte aí. Parabéns a Vossa Excelência pela defesa do requerimento. Eu agradeço, cumprimento mais uma vez o vereador Marcos Oliva, pode contar também com o nosso apoio, tenho certeza que o engenheiro Marcos Guimarães, se solicitado a essa casa, virá até pela competência, pelo trabalho que ele tem feito, atendendo todos os vereadores independentes, de cor partidária. Nobre vereador, me permite uma parte? O tempo já está estourando. Já senhor esgotou, presidente, vereador só Salom. passando um pouquinho, senhor presidente. A palavra. Bom, só parabenizar o senhor pela defesa e o nobre vereador Marcos Oliva pelo requerimento. O que nos preocupa é que, infelizmente, nada vem sendo feito, né, nesses ribeirões. E nós já estamos aí no mês de outubro, aliás, já tivemos uma chuva aí essa semana passada, e isso nos preocupa demais, porque nós que estamos na rua, eu que tenho contato direto lá com a comunidade do bairro Jardim Tamandaré, o nobre vereador também lá com o Campo do Galvão, o Marcos Oliva que anda bastante para o Guará, o Orvílio Teixeira, enfim, todos nós que estamos aí na rua somos cobrados. O nosso papel aqui nós estamos fazendo. Então, a gente tem certeza que o doutor Francisco Carlos, nosso prefeito, junto com o Marquinhos Guimarães, enfim,
eles com certeza estarão olhando aí esses nossos requerimentos e estarão tomando aí providência em relação a essas contenções das enchentes aqui no nosso município. Obrigado, nobre vereador. Eu agradeço ao vereador Celão, senhor presidente. Deixa a tribuna e na tribuna livre a gente pode estender um pouquinho mais esse assunto. Muito obrigado, deixamos a tribuna. Não havendo nenhum outro vereador inscrito, encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado. Oficie-se.